Este é o confronto que faz o fogo das redes sociais de investimentos arderem mais do que qualquer alta ou queda da bolsa de valores. E acreditem, eu não estou aqui para te trazer respostas fáceis, mas para questionar o que você acha que já sabe. É como um duelo entre forças ancestrais, não é mesmo? De um lado, temos as ações de crescimento, a juventude ambiciosa que promete riqueza através de explosões no valor das ações. As ações vão subir muito. E no outro lado, as ações pagadoras de dividendos, a sabedoria cautelosa que oferece a doçura, a segurança e a previsibilidade de retornos regulares pingando na sua conta sem risco, será? E atrás dos cantos desse ringue, uma série de influenciadores e gurus, cada um com o seu próprio megafone digital, clamando pela supremacia da sua narrativa e da sua abordagem. Esse método aqui é o melhor. Compre o meu método, faça esse curso, isso daqui funciona, invista nisso. Não faça isso, isso não é bom para você. Mas o que se esconde nas sombras dessa discussão? Hoje esse gongo vai soar pela última vez. E quem será que vence essa luta? Eu sou Badu Vieira, esse é o canal Valor em Ação e antes de rompermos os véus da controvérsia e trazermos luz ao que realmente importa, hoje eu tô empolgado. Quem já é de casa, não esquece de deixar o like. Se você é novo por aqui, eu não sou doido não, seja muito bem-vindo, eu sou Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Espero que você goste desse conteúdo. E vamos lá. Crescimento ou dividendos? No final desse vídeo você vai ter a resposta certa para você e não a que tentaram te empurrar o tempo inteiro. Essa luta poderia acabar por nocaute, mas saindo do ringue, eu quero que você pense nas ações como plantas do seu jardim de investimentos. Nesse jardim você pode ter dois tipos diferentes de plantas: árvores frutíferas, saudáveis e fortes, ou pequenas mudas que vão crescer muito mais até se tornarem árvores muito maiores. Essas árvores frutíferas levaram um tempo para crescer, mas depois disso elas começaram a dar frutas deliciosas. Essas frutas são como os dividendos. Os dividendos são uma parte do lucro que algumas empresas compartilham com os seus acionistas, com as pessoas que possuem ações, com os investidores que compram as ações e investem naquelas empresas. Assim como você colhe frutas das árvores a cada temporada, você recebe dividendos das empresas a cada período de tempo, dependendo dos lucros e da política de dividendos de cada uma delas. Investir em ações com foco em dividendos é como ter um jardim que, com o tempo, oferece uma colheita constante e crescente de renda, como árvores frutíferas que continuam dando frutas nas suas respectivas épocas. Agora as mudinhas não. Elas não dão fruto nenhum. Dão um trabalho desgramado, mas só que crescem muito rápido também. E se tudo correr bem, elas irão crescer bastante até se tornarem árvores altas e fortes. Eventualmente, você pode até colher uma frutinha ou outra delas, mas o principal objetivo é que elas se tornem grandes e valiosas, até que sejam capazes de gerar frutos de forma sustentável. Investir em ações com foco em crescimento é como cuidar dessas mudinhas de plantas que crescem rapidamente. Você não vai receber altos dividendos de forma regular e previsível, mas é esperado que o valor dessas ações cresça muito mais rápido ao longo do tempo. É como se as plantas reutilizassem a sua energia para o seu próprio crescimento e não para a produção de frutas, entendeu? E depois de um bom tempo, quando você decidir vender essas mudinhas ou essas ações, você terá a possibilidade de obter um lucro muito grande, significativo, por causa do crescimento que elas tiveram e, consequentemente, valorização no seu preço. E também é perfeitamente possível que algumas mudinhas acabem se tornando árvores frutíferas com o passar dos anos, nada impede. Porém, quanto mais novinha a planta, mais suscetível aos riscos do ambiente ela está, como falta de água, excesso de água, pragas, fungos, insetos
etc. O seu cachorro passar em cima e arrebentar tudo. E sim, pode ser que em uma safra ou outra a produtividade das árvores frutíferas oscile um pouco, a depender daquela estação do ano naquele ano, mas isso não se compara aos riscos que as plantinhas mais novas costumam correr. A taxa de mortalidade das mudinhas é muito maior que a das árvores mais velhas, não concorda? Mas se você comprar boas sementes e cuidar direitinho, mesmo que uma ou outra acabe morrendo, as que crescerem vão compensar e muito, te proporcionando uma colheita de sucesso no futuro. Uma colheita de dinheiro. A diferença entre ações com foco em dividendos e ações com foco no crescimento é como você escolher entre ter um jardim de árvores frutíferas que te dão frutas regularmente ou um jardim de plantas que crescem rapidamente e se tornam muito mais valiosas e mais fortes ao longo do tempo. E quem não entende muito bem a diferença entre uma ou outra costuma se perguntar: o que é melhor, crescimento ou dividendos? Ambas têm suas vantagens e desvantagens, podem ser parte da estratégia de investimento equilibrada de qualquer um, mas a discussão não acaba aqui. Ela vai muito mais longe do que isso, e para isso eu trouxe duas representantes, uma de cada classe, para a gente analisar um pouquinho mais a fundo, lembrando que este vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. De um lado você tem boa safra, soja 3. Características: crescimento, rentabilidade, poder de escalas, dividendo, quase nada, bem magrinho. Do outro lado, a toda poderosa Taesa, TAEE11, sólida, modelo de negócios mais perene, contratos longos corrigidos pela inflação. Que coisa linda. Isso quando o IGPM sobe, quando cai não é tão lindo assim. O nome do meio da Taesa é previsibilidade, parece um relógio de geração de caixa. Essa previsibilidade da Taesa e de outras empresas de utilities, utilidade pública, como eu falei, é boa em determinados momentos e nem tão boa em outros. Isso é, quando a economia vai bem, você não vai ter um boom nas receitas e, portanto, a companhia não vai surfar a onda de retornos muito alta que vai acontecer em empresas de construção civil ou até mesmo de varejo quando a economia vai bem. Só que, por outro lado, quando a economia não vai bem, os retornos da Taesa seguem sempre mais protegidos. Mas existe uma característica na Taesa e em diversas outras empresas parecidas com ela. Ela é uma companhia intensiva em capital e esse detalhe faz toda a diferença. A Taesa cresceu sim nos últimos anos, sabia? Mais do que quadruplicou o seu número de concessões em um período de 10 anos. Não dá para falar que a empresa não cresceu, mas esse crescimento veio a troco de quê? Para resumir a resposta, veio a troco de mais capital. Guarde essa informação, mais capital. Agora, do outro lado, quem que a gente tem? Qual é a empresa do outro lado do ringue? Uma empresa de crescimento com poder de escala, asset light, boa safra, que é bem diferente de uma empresa intensiva em capital como a Taesa. Badu de Deus, para com essas coisas. Que merda é essa? Intensiva em capital, asset light, poder de escala. Traduz, me explica isso direito e o que isso tem a ver com a polêmica e o duelo dividendos versus crescimento. Calma, pode ficar tranquilo. Nós vamos acionar o Badu Tradutor aqui para ficar mais fácil e para você poder entender para outras empresas em geral também, e não só para essas duas. Eu quero que você imagine que nós estamos construindo duas grandes torres. A primeira usando estruturas pesadas de aço e a segunda nós vamos utilizar fibra de carbono. A torre feita com estrutura de aço, ferro, ela é como uma empresa de utilidade pública, como as que fornecem serviços de eletricidade, água, tratamento de esgoto e até mesmo empresas de commodities como a Vale, por exemplo. No começo, ela é uma estrutura forte e até pode crescer, gerando cada vez mais lucro à medida que aumenta o seu tamanho. Mas para crescer, ela precisa adicionar mais aço à sua própria estrutura, mais ferro, é coisa mais pesada, para ela se tornar maior e mais forte. E isso requer investimentos pesados e contínuos periodicamente. Fora que, por ser uma estrutura pesada, não é fácil você mudar uma torre dessa de lugar ou de direção, você concorda? A outra torre construída com estrutura de fibra de carbono é como as empresas asset light. Ela é muito mais leve desde o início e pode crescer
muito mais rápido. À medida que ela cresce, também não é preciso adicionar materiais pesados à sua estrutura, como o aço. Em vez disso, você vai utilizando mais fibra de carbono, que é leve, mas também é forte e eficiente. E isso permite que essa torre de fibra de carbono cresça rapidamente, sem se tornar uma estrutura muito pesada. Ambas as empresas têm o potencial de gerar cada vez mais lucro à medida que crescem. Mas as empresas asset-light e que têm o poder de escala, elas têm uma vantagem. Elas podem crescer mais rápido sem precisar se tornar uma estrutura pesada, sem depender de novos investimentos tão pesados, entendeu? Os investimentos eles podem vir do fruto da própria atividade da empresa. Por isso que empresas assim conseguem ser mais ágeis, lucrativas e expandir seus produtos e serviços de forma mais eficiente e mais rápida. Vamos comparar aqui algumas características dessas duas empresas que a gente viu no primeiro vídeo dessa série de análise fundamentalista. Aliás, se você não está inscrito, mude logo essa realidade na sua vida, pelo amor de Deus. Essa série é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, nesses mais de 30 anos. Então se inscreva nesse canal e acompanhe essa playlist que já está no vídeo 4, que é esse aqui. E no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3 e nesse, mais uma vez, eu falei que você não deve comparar os indicadores de empresas isoladamente a fim de descobrir qual que é a melhor escolha, muito menos empresas de setores e com modelos de negócios diferentes. E agora a gente vai ver por que você não deve fazer isso fazendo isso. Olhando para alguns indicadores, nós conseguimos perceber que as margens da Taesa são muito maiores. Por que será? Será que ela é melhor por causa disso? Não sei. A Taesa parece também mais descontada pelo P sobre VP, mas o P sobre L de soja 3 é até menor. Estranho. O dividend yield da Taesa é muito mais alto. Dá até dó do dividendo aqui da soja 3 comparando uma com a outra nesse critério. Mas o crescimento e a rentabilidade de Boa Safra são maiores hoje. E precisamos lembrar que isso ainda tem impacto do IPO. Como a rentabilidade medida pelo ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, o que acontece depois de um IPO onde a empresa capta muito dinheiro para o seu caixa? Se você não souber, não tem problema. O patrimônio cresceu, mas ela também vai usar a grana para fazer novos investimentos que irão gerar lucro no futuro. Não é fábrica de pastel. Leva um certo tempo. Então é natural que depois de uma IPO, qualquer empresa que capte muita grana, principalmente numa IPO primário, numa oferta primária, é natural que a rentabilidade diminua, porque o lucro líquido vai demorar para crescer um pouquinho mais do que o patrimônio líquido que já cresce instantaneamente. Mas se o modelo de negócios é escalável e possui espaço para crescimento, é natural que a rentabilidade e o crescimento de lucros compense depois e até que as margens aumentem aos poucos à medida que a receita segue crescendo numa proporção maior do que os custos e despesas. Isso é escala, na verdade. E eu nem preciso dizer que isso só acontece se a execução do planejamento de crescimento da empresa der certo. Então guarda essa informação na cachola também. Claro que eu dei uma investigada aqui antes de falar desses números, eu não saio simplesmente gravando a tela, jogando um monte de coisa, falando um monte de asneira de indicador para você, do nada, para o vídeo ficar mais confuso, você sai mais confuso do que você entrou no vídeo. Então vamos entender os motivos. Vamos pensar na Taesa como uma empresa que constrói torres de aço. O que não deixa de ser verdade também. É mais ou menos isso que a empresa faz no final das contas mesmo. Para criar essas estruturas, eles precisam investir em muitos materiais. Meter muito dinheiro ali. A Taesa investe na construção e manutenção de linhas de transmissão de energia elétrica para garantir que a eletricidade possa ser transportada para diversos lugares que você veja um vídeo como esse. Eles precisam de muitos recursos financeiros para construir as linhas e ainda gastam uma graninha, mas que nem se compara, com a grana da construção para manter essas linhas funcionando. O gasto pesado deles mesmo é para obter o direito de explorar isso daí. Esse direito é concedido pelo Estado, por isso tem o nome de concessão e tem um prazo também que costuma ser longo. E assim como o saneamento é um setor altamente regulado e empresas intensivas em capital, elas não crescem tão rápido de forma natural,
Mas nesse caso, o setor é altamente regulado e quase sempre dificulta a entrada de novos concorrentes. Para você concorrer com uma empresa assim, é preciso ter experiência no setor e muito dinheiro para colocar o negócio de pé. Precisa ter muito dinheiro para começar a atuar num mercado como esse. E precisa ser regulado mesmo. Imagina se as empresas de cada setor resolvem cobrar o preço que bem entenderem na energia elétrica ou nos serviços de saneamento do nada. A conta agora vai triplicar. O que você vai fazer? A população ia ficar na mão dessas empresas, né? Sem luz, sem água, você não vai ficar. E um concorrente disposto a cobrar mais barato para ganhar mercado também ia passar um monte de outros fios nos mesmos postes ou em outros postes, ou um monte de cano por debaixo da terra para concorrer. Eu nem preciso dizer que seria uma confusão danada e por isso os serviços de distribuição de energia, água, tratamento de esgoto são monopólios locais regulados e as empresas têm receitas previsíveis. A estratégia de crescimento de uma empresa como a Taesa depende de 3 fatores principais. Quais são esses fatores? Compra de ativos greenfield, que são novas linhas de transmissão que são desenvolvidas a partir de concessões adquiridas em leilões. E o preço que ela paga faz toda a diferença. Boa parte do ótimo histórico da Taesa nos últimos anos vem dessa fonte. Número 2, os ativos brownfield, que são ativos que já existem e ela vai expandir essas unidades. E 3, a compra de ativos de terceiros. A Equatorial fez isso e cresceu muito bem nos últimos anos. E agora você pode estar pensando, beleza, a Taesa precisa investir muito e a Boa Safra também deve precisar. Afinal, como é que ela vai produzir mais sementes para vender sem comprar mais terras, né? Vai produzir no copinho plástico, que nem a gente fazia na experiência do jardim de infância, Badu? Não é assim que ela vai fazer. Ponto 1. A Boa Safra optou por um modelo de produção que utiliza produtores rurais integrados, responsáveis pela produção das sementes. E com esse modelo de negócio, eles não precisam investir em grandes áreas de cultivo e não precisam imobilizar tanto capital em terras. É um modelo que hoje se diferencia no negócio de produção de sementes, inclusive caso você não saiba. Ponto número 2. Eles atuam no setor de insumos para o agronegócio, que cresceu muito mais em média do que o nosso PIB nos últimos 10 anos e deve seguir crescendo muito mais. Eu apostaria muito mais no agro do que no nosso PIB. O market share da empresa, ponto 3, é pequeno, mas segundo eles é maior do que ontem e menor do que amanhã. Pretendem crescer. A Boa Safra, apesar de pequena, é líder na produção de sementes de soja no Brasil, que é um dos maiores produtores de soja do mundo. Em 2022, a companhia investiu 35 milhões na aquisição da Bestway Seeds, que é especializada na produção de sementes de milho. E nesse ano, a companhia entrou e ampliou a sua presença no segmento de forrageiras, feijão, trigo, sorgo e o próprio milho também. Isso que faz uma empresa que tem potencial de crescimento com essas características e que paga pouquíssimos dividendos. Não paga praticamente nada. Claro que existem riscos, mas a empresa tem plenas condições de crescer, de fazer isso daqui que ela está planejando. Ah, Badu, e como que a Taesa então conseguiu crescer e pagar dividendos? A Taesa precisa de mais capital, lembra? Então, como que ela fez isso? A empresa ela pode emitir novas ações e captar dinheiro dos acionistas ou pode se alavancar tomando dívidas relativamente baratas devido à previsibilidade de receitas. Por isso que empresas do setor elétrico conseguem captar recursos a um custo menor. E mesmo que sejam baratas, a dívida ela tem um custo. Por isso que mesmo tendo crescido tanto, a empresa não entregou um crescimento de lucro por ação tão absurdo assim. Porque para crescer, principalmente para crescer pagando dividendos, ela vai precisar de mais capital para investir mais. Por isso que o patrimônio líquido da empresa também não cresce tão rapidamente se você for observar, mesmo com um retorno sobre o patrimônio líquido relativamente alto. E por que o patrimônio líquido não cresce se o retorno sobre o patrimônio líquido é alto? Porque boa parte desse lucro ela distribui na forma de dividendos. Basta você ver o payout da empresa. A margem da Taesa, lembra? Que é alta, é uma das maiores da Bolsa de Valores brasileira. A margem EBITDA girando em torno de 80%, 85%, em alguns períodos chegando a 90% ou mais, 100%. Será que um dia Boa Safra vai ter essa margem? E isso faz
da Taesa uma super empresa só porque tem margens absurdamente altas? Não, não é assim que você vai entender como que esse jogo funciona. Não é bem assim. Uma margem alta tem suas razões e você precisa entender. Isso significa que a companhia gasta muito pouco com despesas operacionais. Por isso que a margem bruta é menor do que a margem EBITDA muitas vezes, o que não é comum na maioria das empresas da Bolsa de Valores, caso você não saiba. O grande desafio para a expansão de uma empresa como a Taesa é justamente o capital, porque depois da construção da linha de transmissão, o custo operacional é relativamente muito baixo, por isso que a margem é altíssima, mas o retorno e o crescimento não são assim tão altos. A rentabilidade não é absurda, o crescimento do lucro por ação também não é. Nesse momento, a Taesa vive um desafio parecido com esse. Ela tem várias concessões que vão vencer entre 2030 e 2032. Ela precisa repor. Para repor, ela vai precisar de capital. Como é que ela vai fazer isso? Vai emitir novas ações? Vai se endividar? Já está com a dívida um pouco alta. Os leilões muito concorridos, isso pode impactar muito o crescimento da empresa e o retorno que ela vai trazer para o acionista. Não é fácil para ela crescer, a não ser que ela descobrisse uma forma de transmitir energia com segurança, sem precisar levantar uma torre de transmissão, sem precisar de fio, sem precisar de nada, uma tecnologia que só ela tem. E aí ela poderia pagar muito caro nos leilões, sendo que ela não ia gastar praticamente nada para transmitir depois, porque ela é dona de uma tecnologia, ela tem uma vantagem competitiva que ninguém mais tem. É por isso que o Google, por exemplo, conseguiu criar um monopólio no serviço de buscas na internet, mesmo sem que isso seja de fato um monopólio, porque ele é o melhor e não tem ninguém que chegue nem perto. Só que no caso das empresas do setor elétrico, isso é muito difícil. A verdade é que boa parte do retorno do acionista, no caso da Taesa, vem dos dividendos mesmo, o que não é um problema. Não é problema desde que esses dividendos sejam sustentáveis. Antes de qualquer coisa, antes dos dividendos e do próprio crescimento, o retorno do acionista ele vem do lucro que a empresa gera. E esse retorno ele só vai para o bolso do sócio com a distribuição de dividendos ou com a recompra de ações, ou fica na empresa com o objetivo de obter ainda mais crescimento de lucros no futuro. Uma empresa ela só deve reter o lucro se o crescimento que ela obtém vai ser capaz de gerar valor para o acionista. O retorno precisa ser maior que o custo de capital. A rentabilidade precisa ser muito boa mesmo que ela cresça muito. Se não, se for para crescer só por vaidade e ego, é melhor pegar esse lucro e pagar na forma de dividendos para o acionista, mesmo que a empresa cresça menos. Imagine que você está comprando uma ação de uma empresa hoje e pretende segurar. Se daqui a 3, 5, 10 anos o P sobre L estiver igual ao do momento que você comprou, o seu retorno vai ser o retorno com dividendos mais o crescimento de lucros da empresa. Afinal, se o lucro cresceu e o P sobre L é o mesmo, adivinha quem cresceu também? O preço da ação. É daí que vem a valorização. Por isso que se uma ação consegue crescer os seus lucros a uma taxa alta, ela tem plenas condições de ser um bom investimento, mesmo que pague pouco ou quase nenhum dividendo. Uns investidores vão preferir ganhar com a valorização e outros com os dividendos, mas tudo é lucro. O retorno é igual ao crescimento do lucro mais os dividendos. Simples assim. E voltando aqui para os exemplos, se você multiplicar a capacidade instalada da Boa Safra pelo lucro por capacidade, você descobre o lucro líquido da empresa, que saiu de 127 milhões em 2021 para 175 em 2021, já passou disso esse ano. Em 2027, se a gente considerar 360 mil Big Bags e que o lucro por capacidade vai continuar crescendo a cada ano, dá para estimar um lucro dos seus mais de 550 milhões, pelo menos para a empresa em 2027. Um crescimento de lucro na casa dos 25% ao ano ou mais, sem ser muito otimista aqui. P sobre L de Boa Safra hoje é de 8,4 vezes, que eu acho muito descontado inclusive. Se esse for o P sobre L da empresa em 2027, isso significa que o valor de mercado seria de quase 5 bilhões de reais ou mais. Uma empresa que se multiplicaria por 3 vezes em 5, 6 anos, sem precisar fazer nada de outro mundo. Só seguir fazendo o que ela já faz e abrindo mão de distribuir lucro agora para distribuir
ainda mais lucro no futuro, porque no caso dela, fazer isso vai remunerar melhor o capital do acionista do que distribuir dividendos. Entende? É assim. E isso só é possível, dentre outros fatores, porque a companhia tem espaço para crescer sem precisar ser tão intensiva em capital. E é aqui que tem algo que o investidor precisa entender antes de escolher o tipo de empresa que ele vai investir. E nada impede que ele tenha empresas dos dois tipos. Usando aqui os títulos de renda fixa como exemplo, quanto maior é o tempo que você vai ter que esperar até o vencimento e maior é o risco de você não receber o seu dinheiro, o risco de crédito, maior é o retorno que você vai exigir para emprestar o seu dinheiro para qualquer pessoa, qualquer empresa que seja. Afinal, renda fixa sempre estabelece uma relação de empréstimo, caso você não saiba. E essa analogia vale para a renda variável também. Ao investir em ações, quanto mais tempo o investidor vai esperar e quanto mais risco ele vai correr para que o lucro da empresa, enfim, vá de fato para o bolso dele, maior é o retorno que ele vai exigir. Por isso que empresas de crescimento mais arriscadas acabam oferecendo um potencial de retorno maior, mas não porque crescimento é melhor do que dividendos, mas porque o risco dessa promessa de crescimento de lucros maior não se materializar também é um risco maior. Eu realmente acredito que proporcionalmente Boa Safra vai crescer mais os seus lucros do que a Taesa no médio e longo prazo, mas eu tenho muito mais certeza de que a Taesa continuará sendo lucrativa daqui a 5, 10 anos e vai continuar pagando dividendos interessantes. Eu também acredito que o Nubank pode se tornar a maior instituição financeira do Brasil, tanto em número de clientes e até mesmo em lucros, no médio e longo prazo. Mas eu sei que o risco de a coisa não ser bem assim é grande também. E eu tenho muito mais convicção para afirmar que o Itaú vai continuar sendo uma empresa lucrativa e que vai continuar pagando dividendos interessantes nos próximos 5, 10, 15 anos, mesmo que ele cresça muito menos que o Nubank. E assim fica comprovado que não importa, não existe vencedor na disputa entre ações de dividendos e ações de crescimento. É que nem você comparar o Messi com o LeBron James e falar que o Messi joga mais. Não tem como você comparar. Falar que a ação de dividendo é melhor que empresa de crescimento é como você dizer que o Tesouro Selic é melhor do que o Tesouro IPCA+ 2045. Não faz nenhum sentido. Quem remunera o acionista é o lucro e o investidor precisa escolher de que forma ele quer ver esse lucro indo para o seu bolso, a depender do seu perfil e do seu objetivo. Então vamos acabar com essa polêmica, por favor, e não deixe ninguém tentar te vender uma coisa ou outra, uma narrativa ou outra como a melhor. Quem decide o que é melhor para você é você mesmo. E aproveitando aqui o ensejo, nos próximos vídeos dessa série, nós vamos ver como analisar, interpretar e principalmente diferenciar e entender os resultados de empresas de crescimento e empresas de dividendos, olhando mais precisamente para o fluxo de caixa, que não é algo que a gente já tenha visto aqui, a gente ainda não viu. Então se inscreva neste canal para não perder. Um abraço, fico por aqui, vejo você nos próximos vídeos, tamo junto, valeu!